Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Sabe as Mulheres, nosso podcast que a gente faz com muito carinho, com muito amor. Gravamos aqui no estúdio Unicast, em João Pessoa. Eu, Deise Mary Costa, Jardilene Martins, somos as mulheres aí tentando ser sábias a cada dia e também trazer conhecimento e reflexões da palavra de Deus para que você também se torne homens e mulheres sábios. O programa é Sábias Mulheres, mas isso envolve todos, né? Verdade. E conviver com uma sábia mulher, homens, é outra coisa, É né? maravilhoso. Melhor do que com a mulher rixosa, Pois hein? é. E aí a gente estava com mais esse episódio falando de... Hoje é um tema legal, porque a gente fala sobre saúde, e saúde interessa para todos, homens É e mulheres, verdade. crianças, adultos, né? É um Todo tema mundo. muito bom. Jardim, tudo bem com você? Tudo bem? E não esqueçam, gente. Olha, eu tenho que passar aí lembrando logo no começo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, você assiste todas as programações que nós fazemos aqui e se esquece de se inscrever no canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e o que mais? Ativa o sininho e o mais importante, compartilha. Porque você compartilhando, você vai estar ajudando outras pessoas, levando informação a outras pessoas. E, claro, nos ajudando também, né? É isso, gente. E é sempre um prazer a gente trazer temas sobre saúde. Olha, hoje é um tema bem interessante. Eu queria saber, inclusive, Deise, você já sentiu algum tipo de tontura, vertigem? Você já... Muita, É? muita. Inclusive, quando eu cheguei no consultório da doutora, eu estava caidíssima. Você, Jardim? Não, né? Jardim não tem nada. Jardim é digamos, é uma mulher madura que não tem problema nenhum, né? Mas graças a Deus. Eu tive tortura, sabe, Sim. na gravidez, mas eu acho que era minha pressão, é muito baixa. Minha pressão já é uma pressão, assim, que é baixa, e na gravidez ela baixava muito. Ah, Então eu tive tontura. Por 2 vezes eu cheguei até, assim, a desfalecer. é, né? Mas só na gravidez. Graças a Deus, hoje em dia, eu digo que eu corro tanto que eu nem tenho tempo de adoecer. Coisa boa. Pois é, gente. A gente às vezes já se diagnostica, porque eu mesmo já botei na cabeça que eu tenho labirintite, porque de vez em quando eu tenho umas tonturas, depois que eu tive uma crise de barulho muito forte no meu ouvido, e aí depois disso eu achei, não, eu tenho labirintite. Eu mesma já fiz meu diagnóstico. Então, de vez em quando eu estou tendo umas tonturas, e a gente vai esclarecer sobre isso hoje, se realmente é tontura, se é uma vertigem, se é coisa da idade. Eu quero saber com ela, que é a doutora Sheila Mensley, que é fonoaudióloga. E para quem pergunta, mas fonoaudiólogo tratando de tontura, né? Muita gente estranha, porque às vezes pode ser um neuro, pode ser um otorrino, mas ela vai já esclarecer para a gente por que que ela trabalha com isso, ela é especialista nisso. Seja bem-vinda ao programa. Seja Sabe? bem-vinda, Agradeço linda. o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E bonita ela, né, Deise? Lindona. Obrigada. Eu me apaixonei por ela. E o pé? O pezinho dela é a coisa mais linda. 33. 33, viu que coisa linda? Eu fazendo os Acho que exercícios, é difícil se equilibrar. ela faz exercício. Ela fazendo os exercícios e eu olhando pro pé dela. Eu falei, doutora, que pé bonitinho, pequenininho. Doutora, ela é catarinense, né? Como é que você Isso. veio parar aqui em João Pessoa? Me diga. Eu fiz faculdade em Santa Catarina e depois eu fui morar, logo no último ano da faculdade, eu passei para Santa Casa, em São Paulo, para já fazer especialização na área de ouvido, né? E que na época ainda não tinha a especialidade de otoneurologia, né? E aí eu fiquei um ano lá. Quando eu estava terminando a Santa Casa, já esperando voltar para Santa Catarina, entrei no mestrado. E aí comecei a trabalhar, né? Trabalhei com otorrinos lá em São Paulo e fui ficando, fui fazendo amizade e resolvi ficar morando em São Paulo. Então eu fiquei lá em São Paulo mais de 20 anos. E aí depois surgiu a oportunidade de vir para João Pessoa, né? Querendo qualidade de vida, Maravilhosa. né? Sair da correria de São Paulo, porque às vezes demorava 3 horas para chegar de um lugar para o outro. Aquela loucura de São Paulo, né? Que é bom só para visitar, né? Mas para ficar lá no dia a dia
tá Aí mais chegou aqui e não complicado. quer sair mais, né? Aí cheguei aqui, É o que não acontece. quero mais sair. Ah, coisa boa. Olha, a gente vai já apresentar direitinho ela, falar das especialidades dela. Eu queria, antes de tudo, que Deise fizesse uma oração. Sim, Deise, pra gente claro. começar. Pode Vamos ser? orar, não é? Pai, nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome e exaltamos o teu nome. Te damos graças, ó Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade. Muito obrigada por esta porta aberta, por este canal de comunicação, ó Pai, que as mensagens, Senhor, ditas aqui possam ir de encontro a vidas que precisam. Ó Pai, nos usam como canal de bênção para outras vidas também. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, gente, a doutora Sheila Mensling, que é fonoaudióloga, ela é especialista em audiologia, otoneurologia, mestre em distúrbios da comunicação, e ela atua no Hospital Nossa Senhora das Neves, né? Isso, agora eu não estou mais trabalhando lá. Eu Ah, não? trabalhei lá, né? Então não tá mais. E não, na Clínica Otorrino Prime. Isso, Esse é o tá. meu consultório, Aham. né? Que é em João Pessoa, né? Isso. Quem mora aqui tem esse privilégio aí de poder tratar esses problemas aí com ela. Sim. Então, doutora, audiologia, que é a área de fonoaudiologia que estuda, diagnostica, trata e previne problemas relacionados à audição e ao equilíbrio, é isso mesmo? Isso. E otoneurologia, Otoneurologia. foca em doenças do sistema vestibular, que a gente vai saber já já o que é isso, e do ouvido interno, que é tontura, zumbido, vertigem e labirintite. Aí eu tenho um dado aqui, você pode até me confirmar, que 20 a 30% das pessoas no mundo tem ou já teve tontura. Sim. É uma coisa É muito... até maior, né? É? Deve ser maior, né? Porque alguns são ocasionais, A né? labirintite não, né? Porque a labirintite já virou um apelido da tontura, né? Acho que como eu já digo Então, logo, é labirintite. é. Mas nem sempre é, né? A maioria das vezes não, Não é. sabe? A maioria Sei. das vezes não. Labirintite é muito raro o paciente chegar no consultório com a verdadeira labirintite. Aham. Porque generaliza, né? Tem tontura, é labirintite, Já acho que ela né? Não pode tomar chá, café, chocolate e tá tudo certo, né? Que eu, por É, sinal, eu não aí sigo vai, essa regra, aí não. vai na Café farmácia, eu deixo vai de na tomar. farmácia, eu quero um remédio para labirintite. Aí Se às vezes se automedica, automedica, né? Não passa com um médico, com um profissional que avalia de forma correta, né? E minha vizinha tem labirintite e toma tal medicação, vou tomar também. Aí não melhora, né? Aí quando não melhora, a labirintite não tem cura. Ah, é? Né? Eu sofro de labirintite, eu vou sofrer pro resto da vida porque eu já tomei tanta medicação e eu não melhorei. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Labirintite tem cura. Aliás, tontura tem cura. Tem cura, Certo. né? Até o tema da gente Só hoje. que precisa saber qual a causa. A tontura é uma consequência, né? Enquanto não tratar a causa de forma correta, vai continuar com os sintomas, Uhum. sabe? Mas como é que a gente pode diferenciar vertigem e tontura? É a mesma coisa ou não? Ou tem diferença? Assim, às vezes generaliza, né? Mas pensando no inglês, né? Que seria a origem da vertigem, né? Vertigo, né? Vértigo. Ela pode ser a sensação de que o meu corpo está girando ou que o mundo está girando. Só que antes tinha uma diferença, mas agora assim acabou que tontura, vertigem não muda muito, sabe? né? Quando se fala sobre isso, né? Uhum. É a sensação da falta de equilíbrio, né? Então, o mundo roda, eu tenho a sensação de que o meu corpo está parado e o mundo está rodando. Eu tenho a sensação de que está parado e que eu estou caindo, né? Então, são várias sensações, né? De estar como se estivesse rodando no liquidificador, tá caindo num precipício, sabe? Uhum. Um buraco, né? Então, tem várias sensações que podem acontecer. E que Mas o paciente sempre é entra em algo- desespero. Sempre é algo que se deve se preocupar ou não? Ou tem... Sim. Porque pode indicar algo assim que Às tá por vezes trás disso, pode né? ser uma alteração fácil de resolver, né? Como aconteceu com a Daisy, né? Certo. Que seria a VPPB, que são a tontura dos cristais, né? Que é a famosa, né? Tontura dos cristais, né? E fazendo a manobra correta, o paciente sai do quadro de tontura, né? Uhum. Mas também, às vezes, pode ser um problema mais sério, que precisa de uma avaliação de um neurologista. A tontura, ela pode se iniciar, mas atrás disso tem um quadro muito grave, que o paciente precisa ser medicado, precisa ser tratado com urgência,
sabe? Então, por isso, não posso menosprezar a tontura. Ah, eu tô com uma tontura, ok. Não, precisa procurar um especialista, precisa procurar um médico, fazer uma avaliação correta, porque conforme for a causa dessa tontura, o tratamento é totalmente diferente um do outro. Agora, doutora, normalmente a gente vai à procura de um otorrino, né? É o mais Sim, comum. Como é sim, que a pessoa vai saber, por exemplo, chegar para você, que você é um profissional que já se especializou nisso, mas é uma fono? Muita gente acha que sim, fono não vai sim. resolver isso, O né? diagnóstico, ele é médico, né? Ah, Porém, no meu consultório, eu trabalho com otorrino. Então, eu tenho a equipe de otorrinos que trabalham, né, é um comigo. trabalho conjunto, é? Isso, é um Ah, trabalho conjunto, né? Então, os Então, pacientes já chegam até você por indicação do isso, otorrino. ah, isso, Para entendi. um né? tratamento do que ele já diagnosticou, ou você ainda diagnostica Sim, diferente às ou vezes complementa? pede avaliação, né? E aí, para ver que é uma VPPB, né? Então, falo com o otorrino, vai uma VPPB, às vezes no próprio encaminhamento ele já faz, se for, né? VPPB, favor, reabilitação labiríntica. Então, o otorrino já solicita a E o que reabilitação, né? significa essa sigla, VPPB? Já diz mais de VPPB. uma coisa, né? Curiosidade. Creio que as pessoas Vertigem também têm. é um nome bem complicado, vertigem posicional paroxística benigna, né? Que seria, dentro do nosso labirinto, nós temos uns canais, né? Canal posterior, canal lateral e canal anterior, né? Nesses canaizinhos tem líquido, sabe? E tem uma partezinha que tem uma gelatina que é cheio de cristalzinho solto. Eles são muito grudadinho na gelatina, eles são pequenos. Para ter uma ideia, um cristalzinho, o tamanho dele é como se fosse a metade de um fio de cabelo, da espessura de um fio de Nossa. cabelo. Então, ele não é visível a olho nu. Ah, posso fazer um exame de imagem e na imagem vai aparecer que o cristal está solto? Não, não aparece. A avaliação, o diagnóstico é clínico, né? Então, esses que são milhares que são grudadinhos numa gelatina, lá dentro do É labirinto, lá dentro do né? nosso ouvido. Eles estão lá por um motivo, eles também ajudam no nosso equilíbrio, sabe? Então, eles são muitos coladinhos, então quando eu viro a cabeça, eles pesam mais. Então, manda informação para o cérebro de que a minha cabeça está virada, tá? Só que eles têm um lugar certo para ficar. Quando, por vários motivos, eles se soltam dali e eles caem no canal, que não é o lugar deles. E aí começa a aparecer a tontura, tá? Aham. Ah, eu tô dormindo, de repente eu acordo de manhã, o mundo tá rodando. Ah, eu não consigo estender uma roupa no varal, na hora que eu levanto, o mundo roda, né? E muitos pacientes têm sinais leves, mas muitos ficam com a sensação de que estão de morte, vão para o pronto-socorro achando que estão tendo um AVC, que estão morrendo, chega na cadeira de rodas, não para em pé, vômito, sudorese, né? Até diarreia. Muitas vezes, aí acha que comeu alguma coisa que fez mal e está com tontura e diarreia, mas só VPPB, né? E aí, na hora que chega no consultório, é feito um teste posicional, né, na maca. E aí, na hora que deita o paciente, conforme o movimento dos olhos e conforme ele tem tontura, ele refere tontura, os olhos se mexem de uma forma diferente, eu sei em que canal que os cristais estão soltos. E conforme o canal que eles estão soltos, a manobra de reposicionamento é diferente. Então, por isso que a avaliação, nesse momento, é muito importante, porque não é uma manobra que vai colocar todos os cristais no lugar, sabe? Por isso, o perigo de, às vezes, tem gente que olha no YouTube, é a manobra para botar os cristais no lugar. É assim, assim, eu deito. Mas, às vezes, aquela pessoa, ela tá com, ao invés de estar no canal posterior, o dela é o canal lateral. Então, a manobra é diferente. Ou faz a manobra, não faz com a cabeça na posição correta, migra os cristais para outro canal. Não faz com a técnica certa, não é, doutora? É, Agora, o E que normal. hoje acontece muito isso, a pessoa ir pesquisar no Google, no YouTube, é, né? E se também tentar se auto-reajustar e pode acontecer de até piorar a já situação. aconteceu já que foi uma situação até assim engraçada, que chegou um paciente para mim, já era um idoso, com um filho. E o filho assim assustado. E ele falando, olha, eu estava com os cristais soltos e eu vi, e o meu filho
ele viu no YouTube e ele falou que ia fazer a manobra em mim. E olha como eu tô muito ruim. Aí tinha soltado, te colocou pro canal lateral, canal posterior, foi né? E o tadinho, e ele morrendo de assim, de preocupação com o pai, que ele foi tentar fazer a manobra e complicou mais, né, a situação do pai. Mas tudo se resolveu. Mas o que é que normalmente desencadeia esse deslocamento dos cristais, assim? Eu acredito, por exemplo, no meu caso, que teria sido um barulho muito forte de trio elétrico, que foi daí que eu comecei a ter essas crises. Isso tem a ver ou não? É mais difícil, É? tá? O que que acontece? Antes, quando eu estava na faculdade, se falava muito assim, VPPB está diretamente relacionada à pancada na cabeça, trauma, né? Batida, um movimento acidente de brusco. carro, um movimento brusco, né? Tem um paciente que estava no mar, a onda bateu na cabeça, ele era surfista, soltou os cristais, né? E quando não estava relacionado a isso, se falava que era causas idiopáticas, causas que não descobriu o que é. Hoje não, hoje já tem muitos estudos que relacionam a VPPB com várias alterações, alterações que podem causar um desequilíbrio no corpo, né? Alterações metabólicas, sabe? Hormonais, Hormonais, né? Qualidade do sono, apneia, pacientes que têm apneia também. Dormir de um lado só, sabe? Então, assim, cervical, alimentação também, não, alimentação não dá. vitamina D baixa, tá? Então Ou tem seja, uma talvez no série meu de... caso nem seja esse dos cristais, né? Seja outra coisa, né? Eu que É, já vou deduzir. você não lembra, mas quando você estava cobrindo os trios elétricos, você deu uma pancada muito forte na cabeça. Olá. Que ela me falou. Era trabalhando. Desde eu dei uma pancada na cabeça que eu fiquei tonta. E depois disso você ficou com tonteira. Então Eu pode não lembro ser. disso, não. Eu Pode lembro do ser. barulho que eu ouvi. No outro dia eu acordei, justamente com o mundo rodando, e eu com vontade de vomitar. Isso. Aí eu fui para uma emergência, mas também não fez nenhum exame, nada. O médico simplesmente passou um remédio para enjoo, essas coisas, aquelas coisas de emergência que não vai cuidar, tratar mais. Mas aí eu mesma fui me deduzindo o que é que eu tinha. Isso é o meu aí, né? No meu caso, quando eu cheguei para a doutora Sheila, eu tinha acabado de ficar viúva. Foi logo após. Eu tinha tido bem assim, uma crise muito distante. Acho que quando eu iniciei o período da menopausa, eu tive essa crise. Eu cheguei na marinha de cadeira de roda com um pano no rosto, não conseguia, porque é muito ruim, é uma muito sensação forte. horrível mesmo. E aí, logo após, depois de todo o processo, né, do que eu passei, alguns meses depois eu comecei a ter as crises. Eu fui muitas vezes ali para o Hospital do Exército, chegava lá, ficava com pano, tomando várias. Eles dão muito remédio para enjoo. Acho que Dramin. O Dramin parece que dá uma equilibrada. alivia o Só sintoma, né? que eu saía dali e eu ficava mal, eu ficava com a sensação de vômito, de diarreia, suando muito frio e não conseguia ficar em pé. No meu caso, quando eu olhava assim, o teto descia, se fazia assim, é uma coisa horrível. E aí eu estava na aula de Pilates, aí a Thaís Lucena, que ela não conhece você, ela falou, olha, o meu esposo, o neto, ele teve uma crise muito forte e ela, com os exercícios, ele ficou bom. Vai lá, e ela me passou todo o contato. Então, quando eu cheguei para ela, não foi através de nenhum otorrino. Foi através da minha professora de Pilates, que inclusive já mandou várias pessoas lá e não conhece você. Olha, Thaís, você conhecê-la. precisa conhecer ela. Ela é maravilhosa. É sinal que ela não precisa, né? Tá Quando eu cheguei bem. lá, eu ainda cheguei incrédula. Eu falei, não, na fono não tem nada a ver com isso, né? Aí, no primeiro exercício, já eu me senti assim, já saí de lá. Eu entrei na crise e saí bem. Eu fui várias vezes com a minha filha e eu lembro de um paciente que você estava cuidando, que aquilo ficou muito no meu coração. Era um jovem que o pai que levava ele, um homem já feito, acho que ele estava com uma sequela de Covid.
Sim. E aí eu lembro porque eu ficava vendo ele ali na sala, um jovem tão bonito, um homem, né? E o pai cuidando, eu achei aquilo tão lindo. É. Mas olha, eu estou 100%, graças a Deus. Agora, a Deise falou aí de um detalhe da questão da menopausa e também ela Sim. teve uma perda emocional, assim. Sim, Será que muito estresse, sim. isso pode desencadear? Eu tive uma paciente que ela teve um quadro de VPPB, tratou, ficou bem. E aí ela foi para São Paulo, ela pegou um táxi e o táxi mudou a rota. E ela ficou preocupada, nervosa, achando que ela estava sendo sequestrada. Quando ela chegou no hotel, ela entrou em crise Quer dizer que foi emocional, então, né? emocional. Pacientes que já têm uma predisposição, já tem uma tendência, não que todo mundo que vai ter uma situação de estresse vai ter VPPB, não, né? É uma somatória, né? Agora, teve um outro paciente também que tinha VPPB, eu acho que eu atendi ele umas 2, 3 vezes, e aí depois ele veio e não melhorava, e aí eu falei para ele, o que que tá acontecendo? Você tá dormindo bem? Você tá, né? Aí ele falou assim, eu perdi meu genro, eu tô passando por um processo de imóvel, eu tô não sei o quê. Então, assim, a vida dele estava completamente bagunçada, né? E aí, na hora que estabilizou tudo isso, o coraçãozinho acalmou, ele ficou bem, sabe? Sim. Porque afeta todo o metabolismo, né? O corpo em desequilíbrio, inclusive alimentos. Alimentos que às vezes as pessoas têm alergia ou têm uma intolerância, isso também causa um desequilíbrio no corpo e pode também haver PPB. E o envelhecimento também coopera com isso? Também, né? Porque o aparelho auditivo todinho vai envelhecendo, né? Aham. Então, Tudo a envelhece. audição, sabe? Que está totalmente relacionado ali, né? E aí cria mais uma fragilidade para soltar. E aí vem o grande problema do idoso, que é a queda, Sim. E sabe? são muito frequentes, né? Casos de Muitos. Então, se o idoso ele tá com VPPB, imagina, ele levanta muitas vezes para ir ao banheiro, né? E aí ele levanta rápido, tem uma tontura, cai, né? Como já aconteceu o contrário, levantou, caiu e aí apareceu o VPPB, porque bateu a cabeça. Sim, sim. No meio dessa crise, eu aprendi a levantar da cama. Eu levantava. Vrá. Aí, quando eu fiz o tratamento com ela, ela falou: senta, levanta, senta. Primeiro senta na cama, É. né? Isso. Quando você... Aí, eu sempre faço isso agora. Eu Aham. viro de lado, aí eu sento, aí que eu fico em pé. Mas eu levantava pulando assim, vrá. É. Aí agora não. Aí, viu? Tá Uma vendo? reeducação, né? Isso é muito E às importante. vezes, você imagina, você chegando no consultório com uma tontura, e aí de repente falo para você, olha, você não, né, passa em avaliação, né, com o clínico, com o médico, com o otorrino, você já passou, muitas vezes quando chega para mim você já passou, né, por vários profissionais, uma equipe multidisciplinar, e aí fala assim, olha, o seu tratamento não é com medicação, é uma manobra que faz. Muitos ficam, como mesmo a Deise falou, né? Como que vai me tratar sem dar um remédio? Não né? é? Foi mesmo. Não é? Tanto que o John Napley, que foi que inventou a primeira manobra, né? De reposicionamento dos canais, do canal posterior, ele foi tido como charlatão na E década de 80. Hoje, quando a gente né? fala, né, de qualquer tratamento alternativo, as pessoas dizem logo assim, mas tem comprovação científica? Exato. Então, eu vejo que aqui no nosso país, os médicos estão muito, assim, a tratar a consequência da doença. Então, passam um remédio para aliviar aquela consequência. Uhum. Mas aí não se importa realmente com a causa, o que está causando aquilo. É. Que no seu caso, o médico não vai passar um remedinho para a pessoa, encaminha para você e você vai tratar a causa, o que vai Isso. curar a pessoa daqueles Na verdade, sintomas. assim, a tontura seria a consequência. Ele tratou a causa. Então o paciente está com uma tensão na cervical, né? Então encaminha para o fisioterapeuta, né? Ou
passa um relaxante muscular, então o médico vai avaliar qual seria a conduta correta. Tem algumas doenças que acontecem no labirinto que aí sim tem que entrar com medicação. E a consequência dessas alterações pode também causar VPPB. Então não adianta só eu tratar VPPB, sendo que tem que entrar com essa medicação para tratar a base, né? Outra coisa, receita pronta para todo mundo, né? 2 medicações e corta chá, café, chocolate. Como que se a sua tontura tem uma causa, a sua tem uma causa, a sua tem uma causa, como que eu vou generalizar isso? Cada caso é um caso. E aí as pessoas acabam achando assim, eu tenho, mas... Então, paciente que fica falando, olha, faz 20 anos que eu sofro de labirintite. Não existe isso. Labirintite é uma inflamação, uma infecção que acontece no labirinto, uma doença específica, né? Que aí sim tem que se tratar com medicação. Mas não pode ser Mas são crônica, casos não? raros. Não pode ser Não. crônica, não? Não, são casos raros, Ah. né? Então, tem outras doenças que causam essa tontura, Entendi. né? O idoso tem desequilíbrio, para ter uma ideia, como que funciona o nosso equilíbrio? Nosso equilíbrio não depende só do labirinto, ele depende da nossa visão e ele depende da nossa propriocepção, da musculatura, dos nossos sensores, né? Se eu tenho, muitos idosos têm fraqueza muscular, fraqueza nas pernas, eles vão ter desequilíbrio. Claro que o envelhecimento do labirinto tem uma série de coisas também, mas às vezes o mais importante para aquele idoso é tratar o fortalecimento das pernas. E aí eu dou uma medicação pro labirinto dele, que muitas vezes até chega a sedar o labirinto, sendo que eu preciso desse labirinto ativo, forte, trabalhando, né? Ou, o idoso tem tontura, só fica sentado, olha, não se mexe, a família fica toda preocupada, deixa que eu pego a água, não vai andar, não vai, né? Querendo cuidar do idoso. Só que o idoso precisa de movimento, o idoso precisa de fortalecimento de musculatura, não pode só ficar deitado. Só deitado, chance também de ter mais VPPB, né? Enfraquecimento. Quando ele vai ficar de pé, ele tem tontura, sabe? Então, tudo que não usa atrofia, né? Então, não pode. Então conforme for levando o caminho que vai direcionando, tem o sucesso do tratamento ou fracasso total. Né? Porque eu deixar um idoso só sentado ou só deitado, claro que quando ele levantar para ir no banheiro, ele vai ter problema. Né? E aí, para esse paciente, se trabalha com exercícios, não manobra na maca, mas exercícios mesmo para estimular exercícios visuais, exercícios de movimentação, sabe? Para estimular toda a parte central do cérebro, estimular o labirinto, estimular a visão, né? Porque, vamos pensar assim, o nosso equilíbrio é como se fosse uma banda. Tá? O maestro é o cérebro. Então, vamos dizer, eu tenho um trompetista, eu tenho a bateria e eu tenho o saxofone, certo? Os 3 trabalhando, o som vai chegar, a música fica perfeita. Se a bateria começa a tocar errado, tá? O grande maestro tem que resolver aquilo, tá? Então, às vezes, olha, os outros instrumentos tocam mais alto para não aparecer que a bateria está tocando errado, tá? Então, toda vez que a música sair errada, a culpa é da bateria? Não. Às vezes a culpa pode ser do outro instrumento, tá? Por isso que muitas pessoas que têm, às vezes, o labirinto trabalhando menos, têm uma sensibilidade maior visual. Por quê? Porque a visão, ela está sobrecarregada para compensar o labirinto que não está trabalhando bem, né? Então, são pessoas, às vezes, que têm desconforto em lugares muito... aí já vem a questão da migrânia vestibular também, né? Que também afeta da tontura, e é um tipo de enxaqueca, né? Mas tem uma sensibilidade visual maior, sabe? Então, você vê... Essa sensibilidade é aqui, doutora? A vento, a claridade, aqui Não, essa é o sensibilidade. estímulo visual, sabe? E também tem a sensibilidade, por exemplo, eu vou entrar numa loja toda colorida, muitas pessoas falando, eu começo a suar frio, eu tenho enjoo, aí muitas pessoas acham que estão com pânico,
né? Uhum. Ah, eu não posso sentar no banco de trás do carro porque eu enjoo, né? Eu tenho cinetose, também é uma alteração. Então, todo mundo, nessas situações, é labirintite? Não. Todo mundo, eu não posso chá, café, chocolate. Não. Muitas pessoas, até para certas alterações, o café nem é recomendado ser tirado. Claro que em excesso não pode. Ai, diga isso que eu À gosto de ouvir. noite, Ai, maravilha! Que coisa boa! à noite, né? Nós somos Paciente, cafeló. já está assim, sofrendo tanto com todo aquele quadro, ainda vou restringir mais ainda. Então, eu preciso restringir o que realmente é para aquele paciente, né? Tem paciente que às vezes tem umas alterações por uma alteração de açúcar. Então, claro que o médico vai avaliar e vai, né, fazer uma dieta, vai prescrever, vai encaminhar para uma nutricionista para controlar isso. Agora, não aquele papelzinho pronto já que eu distribuo para todo mundo. Não pode. Por isso que é importante investigar mesmo, né? A origem, né? Exatamente. Viu, Silvia? Não vai ficar falando que é labirintite. Não, é. Tem que investigar. Eu queria que falasse também a respeito de ingestão de água, exercício físico, como isso influencia positivamente ou não, porque por exemplo, eu sinto muita tontura durante o exercício físico. E, Sim. na verdade, eu imaginava que exercício físico poderia melhorar, porque diz que exercício físico é bom para tudo, né? Uhum. Mas no meu caso eu sinto tontura, só que agora eu aprendi a fixar o meu olho assim num ponto, quando eu estou começando a ficar tonta, e aquilo realmente está sendo um efeito para mim. Isso tem a ver ou... Sim, tem, porque você está estabilizando, né, o olhar, a fixação ocular. Então, eu te convido, vamos lá no meu consultório, que eu vou te avaliar. Seria bom. Será um prazer. E vamos ver o que está acontecendo, sabe? Porque não é correto Não. você estar numa academia e ter desconforto, tá? Ao movimento. Então, isso a gente precisa avaliar como é que está o seu reflexo vestíbulo ocular, que é o reflexo mais rápido do nosso corpo. Quando eu viro a cabeça, os meus olhos eles têm que virar na mesma velocidade. Quando eles vão se movimentando de forma mais lenta, você tem esses desconfortos. Para você ter uma ideia, se eu saio correndo, filmando, né? O pessoal faz muito. Filmando. Eu tô tendo tontura? Não. Porque o meu olho ele está corrigindo o movimento. Enquanto eu estou correndo, meus olhos estão corrigindo o movimento. Se eu pego esse filme e mostro para você, você vai ver o filme assim. Você vai ter desconforto. Por quê? Porque os seus olhos não estão corrigindo o movimento. Quem está se movimentando, o olho está corrigindo, tá? Então, às vezes, quando o seu reflexo vestíbulo ocular, ele não está sendo o suficiente para recuperar esse movimento, tá? Você tem desconforto, certo? Então, por isso que a gente precisa avaliar como que tá o funcionamento certinho. Em cima disso, tem exercícios, não é com medicação, são exercícios, tá? De movimentação ocular, movimentação de cabeça, que resolve. Coisa boa. Sabe? Que Viu, resolve. Silvia? E nada de parar o café. E nada de sair da academia. Não, eu não posso. Eu tenho outra Faz dúvida bem. em relação ao exercício. Eu sou meia estudante, que a gente já está tudo assim numa fase mais adiantada da idade. A gente já tá preocupada com essas coisas. Eu comecei a fazer crossfit Sim, agora. A gente fica muito de cabeça para baixo. fica. Verdade. Muito de cabeça para baixo, né? Força muito essa questão dos braços, se apoiar na questão dos braços. Eu já tenho uma deficiênciazinha dessa força nos braços, porque eu tenho hérnia de disco na cervical. Então, assim, tenho muito pouca força. Eu já trabalho isso no Pilates e tal. Mas você já passou por avaliação com ortopedista para ver se se pode se fazer pode, o crossfit, eu não passei, não. Ai, Passei ai, só ai. pelo profissional Não, de seria educação interessante, física, tá? Porque às vezes tenta, né, melhorar a qualidade de vida, só que por outro lado prejudica, né? Porque Tá assim, impactando alguma coisa. quem acompanha agora meu tratamento, né, de hernia de disco é o neurocirurgião. Sim, que é quem toma ótimo. conta da hernia de disco. Ah, Eu tá. até já E marquei ele uma sabe que você consulta. está fazendo Não, crossfit? já marquei crossfit, né? Falei só com o profissional da educação física, inclusive meu filho é profissional da educação física. Ele disse, Sim. mãe, esse tipo de atividade lesiona muita gente, Sim, não entra. sim. Eu digo, não, mas eu quero, eu acho a academia muito monótona.
e terminei entrando. Mas a dúvida que eu tenho é, você falou que pode ser por lesões e tal, então assim, a gente faz muito esse movimento assim de cabeça para baixo, né? Se movimenta muito, é uma atividade física que se movimenta muito. Isso também pode levar a ter essa... Pode, mas se você parar para pensar que se lutador de boxe, né? Se ele tem uma predisposição, uma pancada na cabeça, uma pancada na que cabeça leva vai soltar. sempre. E por que que muitos não têm? Jogador de futebol, né? Então existe também uma predisposição, um desequilíbrio do seu corpo, tá? Então se você está numa situação, uma alteração hormonal, aí você não está dormindo bem, você passa por um quadro de estresse, Aí tudo é um sabe? somatório. Tudo vai Mas, assim, sensibilizando, né? o CrossFit em si, ou uma Não, atividade física que seja mais, não, que não, exija mais do corpo, não necessariamente não. pode causar. É porque na Tá? nossa idade, nossa fase, Sim, tudo requer um vai, cuidado maior, exatamente, né? Tem que né? admitir, porque a gente já Então, tá é a com mesma aquela... coisa falar assim, ah, eu vou fazer um exercício de impacto, né? Não vai prejudicar, né, a minha coluna? Pode prejudicar. E na medida com o passar do tempo, a chance de prejudicar é maior, né? Pela sensibilidade do corpo, tudo. Então, isso está totalmente relacionado também ao labirinto, tá? Mas não necessariamente, fazer tal exercício vai causar AVPPB. Não. Ok. Ô, doutora, agora vamos então para a solução. Você já adiantou algumas coisas aí, que você falou que, por exemplo, exercícios podem atenuar, podem resolver algumas coisas, mas caso a caso é o tipo de tratamento que você faz, qual é o mais comum Isso. que você faz, que a pessoa, ou seja, em que casos não é medicamento, em que casos são Uhum. exercícios. Às vezes o paciente tem tontura porque nosso labirinto, nós temos dois, um de cada lado. Eles precisam trabalhar em equilíbrio. Muitas vezes um trabalha menos do que o outro. Então eles estão trabalhando de forma assimétrica, tá? Não é a medicação que vai pegar e vai compensar isso, né? Aí nessa situação são exercícios de reabilitação vestibular que eu trabalho muito movimento para trabalhar a compensação, a adaptação, a habituação. Isso nível grande Eu maestro. queria ter só uma ideia de como Tá? é essa reabilitação Sim. vestibular. Que a Por gente... exemplo, lembra que eu falei do reflexo vestibulocular, que é quando eu Sim. mexo a cabeça, né? Sim, sim. Então, eu tenho muitos exercícios com os olhos. Então, teria o olho-cabeça, né? Que é um exercício que eu coloco 2 dedos aqui, aí eu olho para esse dedo, eu viro a cabeça para esse dedo. Eu olho para esse dedo e eu viro a cabeça para esse dedo. Então, eu faço esse exercício para os pacientes que chegam conforme o lado que está com a hipofunção. Muitas vezes a hipofunção é bilateral, então os dois labirintos estão trabalhando menos. Precisa estimular muito em almofada, superfície instável, em pé, movimentando, sabe? Fazendo movimentos lentos, trabalhando com os olhos fechados. Isso dura quanto Tá? tempo, mais ou menos assim? Tanto de sessões, são sessões que você chama? São sessões, E aí, né? quanto E tempo, mais aí ou menos, passa pra comigo pessoa? no consultório, Uhum, vai para casa e leva os exercícios para ser feito em casa, né? uhum. Aí depende de como o paciente vai fazer os É, exercícios porque em tem casa, gente que não faz. que né? não faz, né? Ai, fiquei com preguiça. Tem paciente que às vezes a família leva e aí quando chega no retorno, eu só ficou deitado. Então, esse paciente, lógico que a recuperação vai ser muito mais lenta ou nem vai ter, Sim. né? Sedentarismo, né? Então, não faz atividade física nenhuma, fraqueza nas pernas, daí orienta, quando for levantar da cadeira, né? Usa a musculatura da perna, por hábito já, quando levanta, já se apoia, né? Não, vamos tentar levantar sem. Então, são orientações do dia a dia que vai modificando a rotina. Idoso, barra no banheiro para evitar queda, né? Evitar tapete pelo chão, fio, cuidar com o animal de estimação, porque às vezes está dormindo no pé, né? É. Não levantar à noite sem acender a luz, porque a gente perdeu um ajudante, né? Então o risco de queda é maior. Então tudo isso, muitos pacientes, geralmente idosos, eu gosto de ir na casa do paciente. E aí eu vejo como que é a logística da casa, Que coisa sabe? É linda. para orientar, né? Para orientar. Coisa Olha, boa. quando você passar por aqui, lembra daquele exercício? É uma paciente que eu colocava bilhetes no banheiro, no espelho. Ó, quando chegar aqui, faz esse exercício, né? Fez
uma rotina diária. E aí foi legal. Antes de você tomar café, almoçar e jantar, antes de sentar na mesa, vamos fazer tal exercício. Porque senão esquece. Mas, em média, um tratamento desse dura quanto tempo? Olha, para ter uma compensação boa, às vezes tem pacientes que é rápido, sabe? 4 sessões, 5 sessões resolve, né? E já o idoso, uma hipofunção bilateral já é uma coisa mais demorada. Os 2 labirintos estão trabalhando menos, né? Qual o formato desse labirinto, doutora? Eu não ouvi do que a gente... Eu sei que é... Eu ia É trazer interno, né? e A acabei gente não não- trazendo, eu não te vê, mostrei, mas né? assim, as pessoas falam tanto desse labirinto, Sim, labirinto. são os canais semicirculares, eles são 3 canaizinhos, sabe? E embaixo ele tem aquela área, o trículo, o sacro ali, onde ficam os cristais, né? Eu posso Então tentar ele dá a colocar noção. no vídeo quando eu for postar. Você pode Isso, até explicar e eu vejo uma imagem que isso, ele você... dá a noção tridimensional para nós, né? Então, noção de aceleração, tá? Então, por exemplo, se eu tô com os olhos fechados e eu viro a minha cabeça, como que eu sei que a minha cabeça tá virada? É ele que dá essa sensação. Sim, tá? Então, se eu tô de ponta cabeça, como que eu sei, né? Não preciso dos olhos, tá? Só que os olhos também, eles têm uma função importante. Por exemplo, se eu tô correndo, por que que eu não vejo a imagem embaçada? Porque meus olhos se movimentam o tempo Coisa inteiro linda, para né? manter a imagem nítida. É fantástico, Meu né? Deus. Exatamente, é fantástico, né? E então eu não vejo a imagem embaçada, sabe? E tudo isso a gente não para pensar, né? Não faz nem E nem, ideia do que e nem acontece, para né? agradecer, né? Porque Exatamente. nós somos perfeitos. Que coisa Tudo linda. é feito para ter uma harmonia, né? Eu acho que a gente, quando Perfeitos. há um E às desequilíbrio aí vezes, quando alguma coisinha não está funcionando bem, a aceleração do elevador quando eu estou subindo, né? Labirinto, Tudo sabe? bem. Quando subir ou descer. Ô, doutora, já já eu quero que a pessoa assista até o final, porque vai vir uma mensagem boa para a gente refletir. E já já eu quero saber como é que as pessoas entram em contato com você para buscar, né, a orientação, tratamento Aham. através do seu consultório, também das suas redes sociais. Já já você fala para a gente, tá? Tá jóia. Vamos ouvir uma reflexão. Hoje é Jardilene Martins que traz para a gente. Que Deus te abençoe aí. Nós vamos ouvir uma reflexão no livro de Mateus. Eu gosto muito de fazer reflexão nos evangelhos. Uhum. E o texto está no livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Gente, eu gosto de ficar charmosa na hora de fazer a meditação. Sei. Eu digo assim, eu boto um óculos para assim, para dar um charme. Aham. Tá linda. Para não dizer que já precisa estar perto, sabe, doutora? Então, vamos lá. O versículo 35 diz assim, de Mateus 9, diz: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do rei e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E quando eu estava meditando, né, nesse texto, eu disse que eu gosto de falar dos evangelhos, né, porque os evangelhos são boas novas, né, são boas novas acerca de Cristo, do Salvador. E nós cristãos devemos ter prazer e alegria em falar em Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. E meditando sobre esse texto, tem algumas curiosidades que a gente olha o texto e a gente começa a pensar, a se envolver nessa passagem. Porque quando a gente lê rapidamente, às vezes a gente não para pensar nisso aqui. Mas quando a gente começa a meditar, ler, reler, estudar sobre aquele texto, a gente começa a ver algumas situações e algumas palavras que a gente lendo rapidamente, a gente passa despercebido e a gente não presta muito atenção. E aí eu meditando, eu
assim, parei nesses textos, né, que Jesus percorria. Jesus não foi um ser estático. Ele não chegava lá, ficava feito um guru num canto, esperando que as pessoas viessem até ele. Mas ele ia até as multidões, ele viajava, ele ia pelas cidades. E aqui diz que ele percorria todas as cidades, né, e aldeias, e que ele ensinava nas sinagogas, né? Se fosse no tempo de hoje, ele ia para as igrejas, ele ia ensinar na igreja, mas ele também estava na rua, ele estava visitando, ele estava nas aldeias, nas cidades, e fazendo o quê? Pregando o evangelho. Ele estava levando as boas novas dele mesmo, né? Do que ele veio fazer aqui na Terra. E hoje nós temos esse privilégio de levar essa mensagem do reino de Deus, de salvação, por toda a terra, onde nós estejamos, seja na igreja, seja no programa, que essa é a nossa intenção, trazer essa palavra de vida eterna, de salvação de Cristo, né, para as pessoas. E o nosso programa, ele alcança muitas pessoas. Então, pessoas que normalmente talvez nós nem alcançaríamos, né, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na própria igreja, na nossa vizinhança, nós podemos alcançar através desse programa que tem um alcance enorme, né? Ele pode ir por todo o mundo, como Jesus fazia naquela época, né? Ele ia em todas as cidades e aldeias, e hoje eu não posso visitar todas as cidades, eu gosto muito de viajar, mas depois de ir ainda todas as cidades, mas através do programa, essa palavra, ela pode ir a todas as cidades e aldeias, levando, né? Ele era a própria salvação, o próprio Cristo, e ele pregava esse evangelho do reino. E com todo o poder que ele tinha, ele curava também todos os tipos de doenças e enfermidades, né? E o que eu acho mais assim é interessante, o que me queima o coração é que Jesus não fazia isso assim aleatoriamente, né? Ele, ao ver as multidões, ele se compadecia delas, né? Quando a gente se compadece de uma situação, não necessariamente a gente está passando pelaquela situação, mas a gente sente a dor daquela pessoa que está passando. Se compadecer de alguém é sentir, né, aquilo que a pessoa está passando. Então, assim, Jesus, como Deus, ele sentia, né, a necessidade daquelas pessoas. Viam que elas estavam aflitas, né? O texto diz que porque as pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. E ele, como bom pastor, ele se compadecia, ele sentia essa necessidade nas pessoas. Então, Jesus disse aos seus discípulos, né, que a seara era grande, que tinha muita gente necessitada, muita gente que precisava de salvação, de cura, né, de pastoreio, mas que as pessoas para fazer isso eram poucas. Jesus fala isso aqui logo antes de enviar os discípulos, dando poder a eles para curar, expulsar demônios, né? Antes de enviar, Jesus diz isso a eles e prepara eles e diz: vão, assim como ele também deixou esse ide para nós, né? Então ele diz: por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, se ainda hoje, no tempo de Jesus tinha, ainda hoje, a gente sabe que existe pessoas carentes de ouvir a palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra abençoadora e uma palavra mais importante, de salvação da alma. Então, hoje, nós estamos aqui ouvindo esta palavra, né? Esse texto, que eu acho um texto assim maravilhoso, né? Da compaixão, do amor que Cristo teve pela humanidade e ele próprio se encarnou para cumprir esse papel. Mas também ele deixou, né, para nós esse papel de levar essa palavra de boa nova, de salvação. E a parte que eu vejo, né, da preocupação de Cristo com as ovelhas dele, e que nós precisamos também ter essa preocupação, é que Jesus via toda aquela necessidade do povo, né? Muitas vezes o próprio Jesus se recolhia para orar porque era cansativo, né? Muitas vezes ele não tinha tempo nem de se alimentar, nem de dormir direito, porque as pessoas já ouviam ali, né, por onde ele passava, que ele fazia milagres, que ele curava. Então, muita gente corria atrás para alcançá-lo. E às vezes Jesus sentia a necessidade de sair, de orar, de estar em contato com o Pai, de se recolher. Mas ele estava o tempo todo
preocupado com as pessoas, preocupado com aquelas pessoas que não tinham orientação, que não tinha pastor, que não tinha cuidado. E Jesus foi trazendo, né, os discípulos para perto dele e preparando aqueles homens para que eles também levassem a palavra do reino e que eles também espalhassem a palavra, porque Jesus veio com uma missão. Ele veio para cumprir a lei, ele veio para morrer, para pagar a pena pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Então, ele sabia da limitação de tempo dele, do propósito dele de vida na terra. Mas ele veio cumprir esse propósito, e dentro desse propósito, Jesus teve todo esse cuidado com as pessoas, né? Ele foi um homem que veio para cumprir o propósito dele de vida na terra. Muitas vezes eu me pergunto hoje, qual o meu propósito de vida? Muitas pessoas, elas chegam aqui na terra, elas vivem e saem, e elas não entenderam ainda o propósito delas. Elas não sabem a que vieram aqui fazer. Elas vêm, têm uma profissão, trabalham, às vezes formam famílias, comem, bebem, dormem, se divertem e não sabem a que veio. Jesus tinha um propósito. Ele sabia quem ele era. Ele mesmo, em João 10, né, ele fala sobre ele. E ele diz que ele é o bom pastor, que ele dá vida pelas próprias ovelhas, pelas suas ovelhas. E quando Jesus diz isso, ele diz com propriedade. Então, hoje, nós podemos saber que nós temos um pastor, que é Cristo. Nós temos a Bíblia, com a história de Cristo toda relatada, nos ensinando quem é o nosso pastor. E eu anotei aqui para ler, porque assim, eu achei lindo essa passagem de João 10:11, que diz assim: Jesus dizendo: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, se você, meu amigo, minha amiga, né, tem o desejo de conhecer a Cristo, busque a Ele na palavra dele, conheça a Ele, viva, né, com esse pastor, cuidando de você, lhe orientando, lhe direcionando, porque Ele é a porta. Ele diz também: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo veio para lhe dizer isso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta. Se nós quisermos morar no céu com o Senhor, só através de Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Ele se compadece de nós. Ele tem prazer, né, em cuidar de nós, em curar as nossas feridas, né, e nos dar vida e vida em abundância. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma necessidade, vá a Cristo, vá a alguém que pode lhe aliviar, né, dos seus problemas, vá a alguém que pode lhe levar, né, até ao Pai, levar o caminho da eternidade. Então, eu quero perguntar a você hoje é ovelha aflita e sem pastor, ou você é um discípulo amado de Cristo, que vai procurar ovelhas para levar ao encontro do bom pastor? Nós podemos escolher buscar Cristo, meditar na palavra dele, conhecer dele e levar esse conhecimento a outras pessoas, ou não buscá-lo, não conhecê-lo e continuar como uma pessoa aflita, né? Nós não devemos continuar como aflitos. Nós devemos procurar o bom pastor, que nos conduz a uma boa pastagem, porque através dele a gente vai chegar às águas tranquilas, viver a eternidade, porque essa vida aqui é passageira para mim, é passageira para você, é passageira para todos nós. Essa é uma coisa que todos nós temos a certeza. Essa vida, ela é passageira. Não adianta você acreditar ou não em Deus, não adianta você ter um bom emprego ou não. Todas essas outras coisas, elas são secundárias. A coisa principal que nós temos é uma vida espiritual.
e que depois dessa vida nós podemos estar eternamente com Cristo ou eternamente separado de Deus. Então, que com essa mensagem você se sinta encorajado a cada dia buscar ao bom pastor, que é Cristo, e também poder levar outras pessoas ao conhecimento desse bom pastor, ao encontro, ao conhecimento dessa porta, desse caminho que vai nos levar até Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe instrua cada vez mais, que Deus abra o seu coração para entender a palavra de Cristo na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. É importante isso, né? Mas assim, a maioria das pessoas quer a pastagem, mas não quer seguir o pastor. Não né? quer entrar pela porta. Porque o pastor tem exigências, É. né? Para você ter direito a essa pastagem, A você tem que palavra obedecer em primeiro lugar. É mas verdade. todos É porque querem. a palavra diz assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz Uhum. e me É. seguirão. É. Então, por isso que eu digo, Só seja as verdadeiras as ovelhas, né? verdadeiras É ovelhas verdade. vão ouvir essa palavra do bom pastor e vão dar ouvidos a ela, não E é? quando a gente Porque segue, né? se tiver um pastor que não seja pastor, seja um enganador, Aí, você tem que deixar de lado, né? Você procure ouvir a palavra do pastor. E quando ele usa essa associação, é justamente isso, que as ovelhas, elas estão acostumadas a ouvir a palavra do pastor. Uhum. E quando o pastor vai tangendo elas, elas vão ali, ó, obedecendo e elas vão seguindo, porque elas já sabem que aquela pessoa que leva ela para o pasto, que traz ela para o descanso, que leva ela para as águas, a ovelha ela conhece, né? Eu sei que não está muito no nosso contexto essa questão de pasto, de ovelha, porque Cristo falava naquela época para um povo que estava acostumado com esse dia a dia do agro, né? De estar no campo. Mas a ovelha, e ele faz essa comparação até em João, que a ovelha ouve a voz do pastor e entende que o pastor cuida delas e segue. Né? Então, hoje, como ovelhas, né? Como servo de Cristo, a gente tem que entender a voz do bom pastor e a gente tem que pedir discernimento a Deus para saber quem é o bom pastor que nos levará às águas tranquilas, às pastagens que nos alimentam, né? Para a gente poder caminhar com Ele até a eternidade. Muito bem, amém. Obrigada pela Amém. palavra. Para mim é sempre edificante. Vocês Para mim também. trazem reflexões muito boas. Espero que tenha sido para você também que está aí assistindo a gente e também que tenha aprendido muito sobre tontura, sobre vertigem, né? E como, né, buscar tratamento, não se autodiagnosticar, como eu já fiz. que nem toda tontura é labirintite. Não se automedicar também, para não trazer Nada de ficar consequências. tomando Vertizine D, Betacert, e por aí vai, né? Melhor você ir a um profissional. E como é que as pessoas, então, vão até você? A Deise já falou que foi de uma forma espontânea, quer dizer, alguém Sim, que indicou. foi. Mas Eu fui por indicação. Meu consultório é no Ecomedical, 10º andar, sala 1006. tá aqui em João Pessoa, né? João Pessoa. E quem estiver fora de João É Pessoa, Otoprime, vai lhe né? achar no... Otorrino Prime, É Otorrino Prime. né? E quem Eu vou puder... Você faz consulta online também, não, né? Não, Não. Mas as pessoas podem ver suas redes sociais, ver lá suas dicas, alguma coisa assim? pode, né? qual é a sua- Sheila_Menslin, Ah. né? Menslin escreve Menslin. MENSLIN. L-I-N, isso. Meslin. E o telefone do consultório é 99634-3191, né? Então, a secretária sempre está atendendo, né? Pelo WhatsApp, aí já conversa com ela. É maravilhosa ela. Já E fica pode tudo vir certo. visitar João Pessoa. e É, fazer uma aproveita e já consulta, faz uma né? consulta. Sim, Só que João Pessoa não quer que a gente convide mais, não. O povo vem nunca mais voltar. Essa moda daqui. Mas a gente convida, venha conhecer a cidade, que é linda, maravilhosa, marca uma consulta. Vai para a consulta, que a doutora também é uma profissional excelente, né? Desde aí já fiz tratamento com ela. Sim, né? sim. Comprovar. Fiz e recomendo, fiquei muito bem, graças a Deus. E cheguei lá por uma
recomendação maravilhosa também. E quem fez também ficou bem. Que bom. Que bom. Poxa, Então, muito feliz. obrigada, viu, por Muito dispor aí do obrigada. seu tempo, vir participar com a gente. Foi muito Foi bom, um muito bom prazer mesmo, viu? conhecê-las e Nós ficamos espero nos felizes, encontrarmos viu? várias vezes. Eu fiquei E muito feliz. te Já tô aguardo lá convidada, no né? consultório. Você está convidada para ir lá. É, Vamos Silvia, resolver. Depois venha você vai com mais contar o que calma. você Você vem com calma, você chega na quinta, Aham. aí já marca na quinta, porque aí na sexta a gente grava o programa. Aí na quinta você faz os exercícios. É, né? Não, porque ela tá sempre lá, eu vejo as fotos, aí ela tá lá, na academia. Eu falei, gente, Silvia tá passando mal na academia. E tem um exame que dá para fazer também, que chama posturografia, que é o exame que ele vai avaliar os músicos, né? Cada Sim, tá todo mundo ajudante tocando de direitinho. forma separada. Tá? De forma separada. Ah, Então, eu isso é bom. consigo ver o quanto a sua propriocepção tá bem, o quanto a sua visão, o quanto o seu labirinto. Então, eu avalio cada função separadamente. Então, e depois a integração delas, Tá. tá? Então, isso aí a gente vai fazer lá no Muito consultório. bom. Parabéns Bom. pelo seu trabalho. Muito obrigada, viu? por Obrigada, participar. obrigada Meninas, pelo Nós ficamos um muito recadinho felizes. final. Que A bom. gente também tem que agradecer, né? Muito obrigada. E mais uma vez lembrando, não esqueçam, se não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Que É mais isso. dele? Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho e o mais importante, compartilha. Olha que aprendizado hoje maravilhoso que a doutora trouxe para as nossas vidas e que você também que está aí do outro lado, tomando várias medicações, chá disso, chá daquilo, sobe, desce, deita, bota a cabeça para baixo, porque eu fazia isso. Nada resolveu. Mas quando eu fui a uma profissional, eu fiquei muito bem. Então, que você também possa tomar posse dessas informações, procurar um profissional, se você não mora aqui, aonde você morar. E se você mora aqui, doutora Sheila está aqui para lhe atender. É isso. Ah, e ela também atende a domicílio, viu? Ela falou, Sim, não é? É. Muito Então, bem. Gente, prazer. Até a próxima. Tchau. Se Deus quiser, sejam Beijo. todos abençoados. Tchau. Tchau, tchau.